aí, pessoal, vamos falar da reunião com Douglas Costa. O Grêmio conversou com Douglas Costa. O que saiu daí? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes, o recado é da RS Assessoria para você que está com dificuldade de pagar a mensalidade do carro, do caminhão, aquele capital de giro. Também as questões relacionadas a juros. Tudo você pode resolver com o RS Assessoria. Na descrição do vídeo você tem um link. Esse link leva para RS Assessoria, o WhatsApp deles. E ali você vai receber toda uma análise gratuita e a partir daí vai poder baixar em até 80% a mensalidade dos seus contratos. Você pode sim diminuir essa conta que machuca todo mês e que a gente sabe que tem juros muito altos. Fale com a RS Assessoria e resolva este problema. Gente, um dos fatos importantes de ontem, é claro que a gente ficou muito envolvido com a questão de Luizito Soares, mas um dos fatos importantes de ontem foi a reunião do Grêmio, no caso do presidente Alberto Guerra e dirigentes, na praia de Atlântida, com Douglas Costa, que teria ido à casa do presidente do Grêmio, ou aonde ele está residindo na praia, e a partir desse momento, ele apresentou lá algumas situações envolvendo a sua condição. Segundo relatos que eu consegui obter dessa reunião, o Douglas Costa foi muito humilde, chegou lá, falou da sua vontade de poder conciliar com o Grêmio, falou também da forma como saiu do Grêmio, incomodado, inclusive, disse que ele não quis sair, ele foi tirado porque o Grêmio disse que não tinha como pagar ele, e ele estava muito incomodado com isso. Contou um pouco da sua relação, como era a relação dessa temporada lá nos Estados Unidos, o número de jogos, disse que acha que pode ajudar, enfim, se colocou à disposição do Grêmio para qualquer tipo de vontade do Grêmio na temporada de 2023. Douglas Costa se mostrou, disse que cometeu erros, que iria de alguma forma pedir desculpas, enfim, Douglas Costa foi muito humilde no trato das coisas. Se vocês lembrarem, por exemplo, quando ele veio, o Grêmio que foi até a casa dele, tem uma série de mudanças. O Douglas, ele de alguma forma se posicionou diferente do que a gente tinha visto naquele episódio. O que aconteceu do lado de cá, segundo os relatos que eu pude escutar, do lado do Grêmio? O Grêmio ouviu, gostou do que ouviu até, porque achou um jogador com vontade de refazer a imagem, mas entre gostar e desenvolver qualquer tipo de situação de retorno dele, um mundo de diferença. Um mundo de diferença. O Grêmio acabou, em razão de tudo isso, tendo sim uma restrição importante a Douglas Costa. Não poderia ser diferente, é preciso colocar o que aconteceu em 2022, ou desculpa, em 2021 com Douglas Costa no Grêmio é lamentável. E todos têm a memória muito viva. Então existe sim essa dificuldade aí de estreitar ainda mais a relação. O que eu penso sobre isso e entendendo também tudo que aconteceu na tarde de ontem? Que é uma análise muito mais complexa também. Não me parece que a partir desse movimento do Douglas Costa o problema maior seja financeiro. Lembrando que são dois negócios, né? Existe um negócio que o Grêmio tem que pagar 7 milhões para ele, existe um negócio, se ele voltar a jogar no Grêmio, tem que abrir um novo contrato, que nem relação zero com aquele contrato de lá. Então seria um novo contrato. Esse novo contrato, se tu pegar ele simplesmente, ele hoje diminuiu muito de valor, o Douglas Costa, e iria entrar numa linha muito diferente com relação ao Grêmio. Muito diferente. Então, não me parece que é contratual alguma dificuldade dele. O que acontece é fazer o entendimento de que vale tentar refazer a imagem dele ou não. Esse é o primeiro entendimento. Segundo entendimento, ele vai dar resposta ou não vai? Porque o Douglas, nos últimos anos, não jogou. Porto Alegre foi uma vergonha. Ah, mas ele fez um gol. Uma vergonha, não jogou nada.
Então, essa relação é que está na cabeça, quebrando a cabeça dos dirigentes. E os dirigentes vão ter que decidir em determinado momento. Porque o Douglas dizem que está negociando com A, com B, com C, e em algum momento ele vai dizer, cara, eu vou ter que jogar. Então, o que se diz também dessa reunião? Que o Grêmio deixa passar esse final de ano, está envolvido com outros problemas, bem maiores, é verdade, e aí vai decidir o que vai fazer com Douglas Costa. Acho, na minha opinião, tá, que abriu a porta. Isso eu já tinha dito, tá? Quando o Renato falou, eu já achei estranho. O que eu escutava antes daquela conversa do Renato era impossível imaginar qualquer coisa relacionada a Douglas Costa jogando no Grêmio. Qualquer coisa. Qualquer coisa que tu me dissesse sobre Douglas Costa, eu ia dizer, cara, não tem nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade. É zero, 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 zero. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem notado e que cada vez mais parece ter uma campanha para se desfazer. Então, vamos analisar, vamos ver o que vai acontecer, vamos tentar entender o que vai acontecer, para a partir daí as coisas tentarem, pelo menos, se esclarecer um pouco melhor. O que eu posso dizer nesse momento é que essa porta, de alguma maneira, está aberta, mas o Grêmio segue com aquela ideia original. Segue com aquela ideia original de não acreditar muito que as coisas possam, de fato, na prática, mudar. O Grêmio tem estudado muito números, isso é preciso dizer também, principalmente através do trabalho do CDD e de um trabalho muito forte que tem o Antônio Brum, que gosta de análise de número, e aí ele está trabalhando muito em cima de números. E agora, se tu pegar, por exemplo, essa relação do que está acontecendo neste ambiente do Douglas nos últimos anos, os números não indicam a contratação. Então, essa é a discussão. Sigo ainda com a ideia de que o Grêmio vai ter, sim, alguma restrição e dificilmente vai evoluir nisso. Mas, de fato, a conversa com ele mexeu um pouco, criou uma dúvida e a porta abriu. Mesmo e com a insistência que aparentemente tem do Renato nessa questão, aquela ideia de que Renato resolve porque o Renato diz que faz jogar. Vamos ver. Vamos esperar. O relato que eu tenho de algumas fontes, de outros colegas de jornalismo aí que tem informações bem privilegiadas sobre isso, é por aí. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.